pessoas que trabalham com serviço. O convite de Deus é algo diferente disso. Isso acontece no meio do caminho. Mas o convite de Deus é para que a gente possa ter uma vida pautada no sobrenatural. E muitas das vezes, porque nós estamos muito ocupados, nós estamos muito preocupados com as coisas que nós precisamos fazer, nós esquecemos desse convite irresistível de Deus. Mas eu aprendo que Jesus, Ele sempre chama pessoas ocupadas. Se você olha para a tua agenda e você fala assim, nossa, minha agenda está lotada, você tem o pré-requisito para ser chamado por Deus. Quando Jesus olha para Pedro e olha para André, eles não estavam ali no lago, jogando pedrinha no lago, eles não estavam ali no lago, olhando o pessoal passando na rua, não, eles estavam ocupados, eles estavam trabalhando. Diz a palavra de Deus que eles estavam jogando a rede na água. Qualquer um de nós, talvez, se Jesus passasse no meio de um expediente e falasse assim, ei, me siga, a gente, calma aí, meu irmão, deixa eu acabar de ver a criança aqui, deixa eu acabar de... Mas eles não, eles ouviram o chamado de Deus, ouviram esse convite de Deus, e foi um convite irresistível. Isso fala muito ao nosso coração. Será que se Jesus passasse no meio da tua semana e te convidasse para ir a um lugar onde você não saberia, você pararia todas as coisas para ouvir o que Ele tinha para dizer? Será que se Jesus batesse na tua porta no meio da final da Libertadores, você pararia? Porque nós precisamos ser sensíveis ao chamado de Deus. Jesus fala conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor Deus está tentando falar ao meu e ao teu coração de alguma forma. E talvez nós não estamos ligados naquilo que Deus tem para nós. E aí a gente passa a segunda, passa a terça, passa a quarta. Quando você vê, já está domingo de novo e a gente não orou. A gente não ouviu a palavra. A gente nem ouviu. Querido, eu não estou falando de princípios, porque eu tenho certeza que os princípios de Deus, no meu e no teu coração, eles estão permanentes. Nós não roubamos as pessoas. Nós não falamos mal das pessoas, nós não fazemos mal para o nosso próximo, nós não fazemos mal para nós mesmos. Nós buscamos seguir os princípios, mas o que eu estou te dizendo hoje, eu quero lembrar você, é sobre relacionamento. E não existe relacionamento sem contato com Deus. Nós precisamos entender que o contato de Deus independe do lugar onde você está. Uma das características de Deus é a onipresença, então não importa onde você esteja, você pode se conectar com o Senhor Jesus. E Pedro e André, eles que estavam normalmente ali trabalhando, eles param para ouvir a voz de Deus. Não existe um convite se não houver um receptor. Jesus pode estar falando com você a todo momento, Deus pode estar falando ao teu coração toda hora, mas você tem parado para ouvir aquilo que Deus tem falado? Você tem ouvidos para ouvir o sobrenatural, o que o céu está dizendo ao teu respeito, o que o céu está dizendo a respeito da tua família, do teu trabalho, do teu emprego? Porque talvez o mundo fala tão alto que a gente esquece. E a gente começa a se preocupar com a próxima onda de doença que está para vir, para a próxima onda de desemprego que está para vir, com a próxima onda de dificuldades, crises financeiras que está por vir, enquanto o céu está dizendo, eu vou te abençoar, tem algo de Deus para você, você não está pautado naquilo que o mundo diz, você vive daquilo que sai da minha boca, e nós estamos preocupados com aquilo que o mundo está dizendo. Eu preciso te lembrar nessa noite que nós somos chamados para ser direcionados pelo que sai da boca de Deus. Pedro estava sensível à voz de Deus, Pedro estava sensível à voz de Jesus.
Normalmente a nossa agenda está ocupada com aquilo que o céu não aponta. Pensa bem na tua agenda hoje, na nossa agenda hoje. Nós estamos preocupados talvez com o status, nós estamos preocupados talvez, gastamos o nosso tempo com conhecimento, às vezes conhecimento fútil, só rolando a telinha para cima. Talvez a gente está preocupado com várias outras coisas que Deus nunca pediu para que nós façamos. Deus nunca pediu isso. E aí a gente se sente sobrecarregado. A gente se sente cansado. Sabe por quê? Porque você está fazendo uma coisa que Deus nunca te pediu para fazer. Imagina só. Um instrumento na posição errada, ele destrói toda uma peça, não é não, Paulo? Se eu pegar um parafuso e colocar um parafuso com um martelo, como é que vai ser? Vai estourar tudo. Vai destruir o armário, vai destruir o móvel, vai destruir. É por isso que nós precisamos entender o que nós somos feitos para ser, porque só aquele que nos fez sabe quem nós precisamos, o que nós precisamos ser. A gente se molda aquilo que talvez os nossos pais quiseram que nós fôssemos, né? O mundo quisesse que nós fôssemos. Até nós mesmos criamos, mas será que é isso que Deus te chamou para fazer? Porque eu quero te dizer uma coisa, se você gastar a tua vida em uma coisa que Deus nunca te chamou para fazer, querido, você pode ter todo o sucesso aqui no mundo, mas você ainda não será satisfeito no Senhor. Você ainda não será satisfeito nas coisas que Deus te fez. Sabe, é aquele cara que ganhou muito dinheiro, que conquistou muitas posses, que talvez tenha uma família bonita, mas que no fim das contas, ele senta e fala, eu não estou satisfeito, não sei o que é para mim. Jesus chama pessoas ocupadas para separar o que é ocupação e o que é destino. No meio do expediente de Pedro, no meio do expediente de André, Jesus chega para ele e fala assim, ei, segue-me. Ei, para aí o que tu está fazendo e segue-me. Ele precisava mostrar, pescador é a tua ocupação, mas o teu destino é outra coisa. Ocupação é aquilo que nós produzimos para o mundo, destino é aquilo que a gente ocupa para o céu. Só que a grande probabilidade é que a gente se envolva tanto na nossa ocupação que a gente esqueça qual é o nosso destino. Querido, eu preciso te lembrar, o teu destino é Deus. O teu destino é o Senhor. Eu sei que no final do ano a gente quer talvez adquirir coisas. A gente quer comprar o fogão que está amassado. A gente quer pintar a parede que está descascada. A gente quer fazer, quer acontecer, quer produzir. Mas, querido, qual é a etapa, qual é o tempo, qual é a tua energia, o tamanho da tua energia que você ocupa em direção a Deus? Isso é algo muito importante, porque você pode muito bem vir para os cultos todos os domingos, vir para os cultos todas as terças-feiras, todos os sábados, e na célula de vez em quando, e ainda andar como um morto-vivo, porque o teu destino não é o Senhor. Eu quero te lembrar que Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu estava compartilhando com a Arena umas semanas atrás, no discipulado, que um dia eu estava numa reunião de jovens, numa outra igreja, e aí tinha uns líderes e tal. E aí o pastor dessa igreja pergunta assim, por que você serve a Jesus? Por que você... E foi passando na rodinha, cada um foi respondendo uma coisa. E chegou um dos líderes, ele falou assim, eu faço isso porque vou ser sincero, pastor, eu quero ir para o céu. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Jesus, ele nunca disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não for por mim. Ele fala, ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Eu queria te perguntar, se o céu não fosse realidade, você ainda seguiria o Senhor Jesus? Se o céu não fosse real, se não existisse plano de salvação, você ainda seguiria Jesus? Porque isso denuncia qual é a tua motivação. Eu sirvo a Jesus para me safar do inferno? Ou eu sigo ao Senhor Jesus porque eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento? Nós precisamos começar a nos analisar a nossa fé e perceber quais são os pilares da nossa. Sabe por quê? Porque se você servir a Jesus somente pelo céu, você nunca vai viver Deus na terra. Você nunca vai tocar no Pai na terra. Há uma possibilidade de você viver e pisar no sobrenatural ainda na terra, mas você precisa entender que o teu destino é o Pai. O céu é consequência. A salvação é consequência. Mas o teu destino é ser parecido com Deus. E aí, quando a gente vê Jesus fazendo esse convite para Pedro e para André, a gente vê ele separando. Ei, você tem uma ocupação, mas eu tenho um destino para você. É por isso que eu comecei a perguntar para você, ei, qual foi a primeira coisa que Deus te falou sobre você quando você o viu pela primeira vez? Quando você o encontrou pela primeira vez? Porque provavelmente Ele te deu um destino. Provavelmente Ele te apontou um destino. E muitos de nós nos perdemos no nosso chamado porque nós esquecemos o nosso destino, aquilo que Jesus falou ao nosso coração. Ocupação é aquilo que fazemos enquanto não conhecemos o nosso destino. Porque se você só se ocupa de coisas, você é semelhante às pessoas que estão lá no mundo. Elas querem trabalhar, elas querem ganhar muito dinheiro, alguns querem ter família, outros não querem ter família, elas querem status, elas querem fama, elas querem ter uma vida tranquila. Né? É bem parecido com que a gente vai se moldando ao mundo. Eu quero te lembrar eu quero passar remarcar essa coisa da vida tranquila, porque todos nós queremos esse lugar. Mas eu também preciso lembrar que não é uma promessa de Deus esse lugar. Jesus falou que nós teríamos vida tranquila. É isso? Esse foi o convite de Deus para você? Porque para mim não foi. Ele falou, olha, eu tenho que te dizer uma coisa. Vai ser difícil. Nós teremos aflições. Nós teremos dificuldades, mas, fica tranquilo. Tem de bom ânimo. Eu venci tudo isso. E você em mim vence tudo isso. E a gente passa uma vida toda buscando uma vida tranquila. Mas Jesus nunca prometeu isso para nós. Jesus prometeu a presença dele para nós. E ela é insubstituível e ela é totalmente satisfatória e necessária para nós. Talvez uma palavra dessa não seja uma palavra que te anime tanto, mas é uma palavra que nós precisamos ouvir. A segunda coisa que eu aprendo nesse versículo é sobre aceitar um convite de Deus exige necessariamente que nós deixemos algo para trás. Querido, não tem como você viver uma vida em Cristo sem deixar nada para trás. Ainda que as coisas que você não deixe para trás estejam encobertas. Eu não sei, os pastores não sabem, os seus irmãos não sabem. São coisas íntimas, são coisas internas, mas, querido, Jesus está hoje batendo na porta do teu coração para dizer, nós precisamos deixar coisas para trás. Diz a palavra de Deus que Pedro e André imediatamente deixaram suas redes naquele momento e seguiram. Aceitar o convite de Deus é isso. Você acha que esses homens não tinham nada a perder? Vocês acham que esses homens não tinham um barco, não tinham um emprego, não tinham uma certa segurança?
tinham status. Você acha que eles não tinham que sustentar a família deles? Vocês acham que era realmente, que a vida deles, como diz o jovem hoje, era um morango? Você acha que a vida deles era um morango, uma coisa assim doce, linda, maravilhosa? Era? Você acha que era? Então, eles tinham que trabalhar, tinham que fazer. Nunca ouviu não, Aline? Tem que atualizar, irmã, para chegar. Ó, não era, eles precisavam fazer, eles precisavam construir coisas, eles precisavam pegar peixes, eles precisavam vender peixes, eles precisavam pagar a conta, eles precisavam alimentar, eles precisavam. Mas a gente precisa entender uma coisa, que deixar é diferente de perder, ok? Ó, a diferença, deixar é voluntariamente. Eu estou deixando, eu estou entregando, porque eu quero, porque eu acho que necessito, ou porque eu acho que eu preciso. Perder é involuntariamente. Quem já perdeu dinheiro aqui? Ai, é triste, não é, Tia Su? É triste. Você vai botar a mão no bolso para pagar, não tem. Ai, meu Deus, perdi o meu dinheiro. Perder é invariavelmente involuntário. Ninguém fala assim, eu vou sair de casa hoje e vou perder R$50. Alguém fala, não, né? É involuntário. E às vezes a gente acha que quando Jesus nos convida, e nos convida a entregar, nos convida a deixar alguma coisa, é uma forma dele nos punir, é uma forma dele nos sacrificar. Não. Muitas das vezes, deixar algo na nossa vida, deixar algo que Jesus está pedindo, vou falar melhor, todas as vezes que Deus te chama, te convida a deixar algo, é para que no futuro você não tenha que perder algo maior. A palavra de Deus não é uma cerca que te prende, querido, olha para mim, a palavra de Deus não é uma cerca que te prende, é uma cerca que te protege. Eva não entendeu isso, porque foi confundida pela serpente, e a serpente falou, ele te disse isso? Com certeza, se você comer desse fruto, você será como ele. E aí Eva entendeu, ai, eu estou sufocada, essa cerca me prende, eu quero ir além, eu quero avançar, eu quero conhecer, desbravar o mundo. Ela entendeu naquele momento o seguinte, essa cerca, a palavra de Deus está me prendendo. Eu converso com muitos jovens, e muitas das vezes o que eles dizem é isso, eu não quero viver essa vida limitada, sabe, onde eu não posso fumar, eu não posso beber, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer as coisas que eu quero, e eu falo para eles, querido, essa cerca é uma cerca que te protege, é deixar, o convite de Deus para deixar as coisas, as atitudes, os pensamentos, os sentimentos que hoje te afligem, é para que no futuro você não tenha que perder. Ou seja, primeiro você deixa voluntariamente, para que no futuro você não tenha que perder involuntariamente. Quantos estão entendendo isso? Perder é fruto do acaso. Poxa, perdi. Não é voluntário. Deixar é voluntário. Todas as vezes que Deus chega para nós, é com um espírito voluntário. Ó, nós temos irmãos lá na mídia, nós temos irmãos aqui anotando, temos irmãos lá com seus filhos, temos irmãos ajudando no apoio. Alguns deles recebem alguma coisa, algum salário, a não ser a graça e a misericórdia de Deus. Não, nós fazemos isso porque voluntariamente Jesus nos chamou. E também o deixar é voluntário. Então, eu preciso dizer que quando eu digo que nós precisamos deixar coisas para trás, significa que voluntariamente nós precisamos entregar, Senhor, às vezes são coisas que a gente gosta, sabe? Coisas que a gente não consegue, acha que não consegue viver sem. Mas o estilo de vida que Deus nos propõe é exatamente esse. Ei, deixa hoje, para tu não perder amanhã. Eu lembro que quando entrei na faculdade pela primeira vez,
eu comecei a estudar a história da saúde, e aí as pessoas começaram, o professor disse o seguinte: ei, Moisés é o primeiro sanitarista do mundo, que a história já registrou. E aí eu comecei a pensar, por quê? O que é um sanitarista? É uma pessoa que trabalha na saúde preventiva. Então, ele tem atitudes para que o povo não adoeça. Então, a gente vê a galera lá, Israel, Deus falando, não faça isso, não faça aquilo outro. Quando comer, não sei o que, lava a mão, faz isso, faz aquilo outro. O que Deus está ensinando para a gente? Ei, eu estou prevenindo coisas na tua vida. Todas as vezes que Deus te pede algo, é porque Ele está prevenindo uma perda maior. E eu te pergunto, o que Deus está te pedindo nesses dias? Talvez o que Deus tenha te pedido hoje é um pouquinho mais de tempo. Talvez seja 2 horas na semana para você vir no culto de terça-feira. Talvez seja 1 hora na semana para você participar de uma célula, para você discipular alguém, para você compartilhar da palavra dele com alguém. Já que você usa todo o tempo da sua vida na tua ocupação, quem sabe não é isso que Deus está te chamando nesses dias? Todos nós temos vida, todos nós temos carreira, todos nós temos ocupação. Eu não estou falando para você largar e jogar tudo para o alto, mas eu quero te dizer o que é mais importante na sua vida. Quando a presença de Deus for a coisa mais importante na tua vida, você vai parar de medir esforços para o encontrar. E deixa eu te dizer uma coisa, existe um padrão de encontro com Deus, que é quando nós encontramos com o nosso irmão. Deus escolheu homens para afiar homens. Enquanto eu me relaciono com Dali, ele me ensina um monte de coisa, e eu ensino ele a um monte de coisa, e todas as vezes que nós encontramos, nós saímos um crente melhor. Mas nós estamos muito preocupados com o curso, porque o curso vai me fazer melhor. Vai te fazer melhor para a tua ocupação, mas para o teu destino não. O teu destino é o Pai. E o convite irresistível de Deus, ele fica tão forte, que Pedro e André, ele vai e aponta para um outro lugar. Eles deixam a rede, deixam o barco, deixam as coisas e vão para outro lugar. Segue um cara que ele talvez nunca viu, que eles nunca ouviram, talvez eles nunca tinham se encontrado, talvez tinham ouvido de falar, mas existe um magnetismo nas palavras de Jesus que faz com que eles larguem tudo. Assim como um dia nós nos apontamos para ele, isso aconteceu com Pedro. E aí a terceira coisa que eu aprendo é que o convite de Deus aponta para um outro alvo. Olha só, você lembra de uma coisa, o convite de Deus é o seguinte para Pedro e para André: me segue que eu te farei pescador de homens. Eu te farei pescador de homens. Você percebe que Jesus não ignora a identidade deles? Ele não fala assim, eu vou te fazer construtor de homens. Eu não te farei caçador de homens. Não, ele pega aquilo que está na história deles. Por isso que eu falo, a tua ocupação, aquilo que você tem feito, gastado tua força, tua energia, isso não te desmerece como cristão, muito pelo contrário, é isso que Deus vai te usar. Enquanto tu vem de casa, tu está fazendo casas, moradas do Espírito Santo na vida dos seus clientes. Enquanto você está construindo móveis, você está construindo fé na vida de outras pessoas. Enquanto você está guardando num plantão de segurança, você está guardando a fé de alguém. Enquanto você faz o que é a tua ocupação, você cumpre o teu destino. Deus não está aqui fazendo com que as pessoas naturalmente neguem a sua ocupação. Não, não. Deus está falando, tudo que sai das suas mãos, quantos creem nisso? Que tudo que você tocar as suas mãos é abençoado. Poucas pessoas creem nisso. Mas eu vou dar a chance para quem não crê, a partir de agora começar a crer. Quantos creem que tudo que você pôr as mãos vai ser abençoado?
Amém. Então significa o seguinte, que quando você está lá fazendo, costurando uma calcinha, as costureiras, né, costurando uma peça íntima, está sendo abençoado. Aquela pessoa vai segurar naquilo ali, vai usar aquela roupa e vai ser abençoada. Não tem maldição? Se tem maldição, tem bênção, gente. O problema é que a gente, muitas das vezes, a gente acredita mais na maldição do que na bênção, né? Algum tempo atrás, nós fomos surpreendidos aqui na porta da igreja com alguma obra de feitiçaria. Vocês lembram disso? Lembram disso? E aí começou um zum, zum, zum. Eu falei, gente, o que tem? Eu acho que a pessoa só gastou material ali. Por quê? A bênção que está sobre a minha vida, eu preciso crer que é maior do que a maldição que o outro tenta colocar. Porque a palavra de Deus diz para mim que aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. E a gente está... não, porque vai ter um excesso, vai ter não sei o que, não sei o que. Querido, tem bênção na tua vida. Tem bênção na tua vida. A palavra de Deus diz que teve uma grande seca. Uma grande seca. Mas quem tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, plantava e era abençoado. Então você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. O convite de Deus aponta para outro alvo. Jesus sempre inverte as metas da nossa vida. Quantos já foram surpreendidos com Jesus assim? Eu queria fazer isso, isso, isso. E aí Jesus fala assim, eu queria ir para a direita, Jesus, esquerda. Eu queria ir para a direita. Eu queria mora ali. Quantos já aconteceram isso? Jesus gosta de mexer com a nossa vida, né? Jesus gosta de inverter. Talvez o Pedro, quando olhava para o futuro dele, ele falava assim, tudo que eu quero é ser um pescador e aí adquirir vários barcos e aí ser um dono de uma frota de barcos. Nem sei se o coletivo de barcos é frota, mas eu já estou falando agora. A frota é o quê, ali, sabe? Coletivo de barco? Não, ninguém sabe, então agora é frota. É uma frota de barcos e ter muitos peixes e não sei o quê, não sei. Pode ser uma esquadra, né? Lembrei, esquadra. Uma esquadra de barcos e aí Jesus chega para ele e fala assim, não, queridão, você vai ser outra coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, a fé que está no teu coração resiste ao chamado de Deus, ainda que seja contrário àquilo que você quer? Ainda que seja contrário àquilo que você deseja? Gustavo, eu queria muito isso. Mas eu quero te perguntar, e se Deus disser não para você, você vai emburrar, bater o pé e ir embora? Você vai ficar, como diz, não, agora eu fiquei chateado com Deus. Eu fiquei chateado porque eu fiz a campanha, eu fiz aquilo outro e Deus não me deu, querido. É sobre isso que é a tua fé. É sobre isso que é o seu relacionamento com Deus. Imagine só, uma noiva que vai casar e aí o marido fala assim, eu não te acho linda não, até nem gosto muito de você não, mas eu vou casar com você porque eu acho que você pode me dar um futuro bom. Eu acho que você lava uma roupa bem, eu acho que você arruma uma casa bem, entendeu? Eu não acho nem que você é muito bonita assim, nem nada. O que eu quero mesmo é que você arrume a minha casa, ajeite as coisas, deixe tudo um brinco. Uma empregada, né? Como que essa noiva se sentiria, gente? Péssima, mal. Ela ia querer casar? Eu também acho que não. Mas sabe, olha aqui para mim. Sabe o que às vezes acontece? A palavra de Deus diz que nós somos a noiva de Cristo. E Ele busca uma noiva sem mácula, sem ruga. Imagine que nós, como noivo, olhássemos para Ele e falássemos assim, eu nem te acho lindo não, nem te acho irresistível não. Eu nem quero ficar muito com você, perto de você, todos os dias da semana. O que eu quero mesmo é ser salvo, eu quero ser abençoado, eu quero os benefícios que esse relacionamento me dá.
às vezes a gente se comporta assim. Às vezes, a nossa relação com Deus está baseada naquilo que Ele pode fazer por nós. Sejamos sinceros uns para os outros. Não é à toa que quando a gente lê a história de Jó, a gente fala, esse cara, não sei como é que ele resistiu, não sei como é que isso aconteceu, ferida, perdeu o filho, perdeu não sei o quê, perdeu não sei o que lá, e continua em Deus, porque ele entendeu que a relação de Deus não é sobre ganhos, a relação com Deus não é sobre ganhos, não é sobre aquilo que Ele pode fazer. Tudo que Jesus, tudo que Deus, tudo que o céu podia fazer por nós, Ele fez. E Ele fez de melhor, que é Jesus naquela cruz, por mim e por você. E aí, gente, para onde o convite de Deus aponta é sempre para um lugar sobrenatural. Jesus apontava para a contrariedade. Porque olha só, ele fala assim, Pedro, você é pescador de peixes, agora eu quero te fazer pescador de homens. Existe uma contrariedade nisso, porque pescador de peixe é você jogar a isca, tirar o peixe do habitat, tirar o peixe do conforto dele, e aí ele morre. Pescador de homens, a gente tira as pessoas do conforto dela, do pecado. O pecado é confortável, gente, mas ela vive. Vocês entendem? Olha que diferença que há. Eu tiro do conforto, eu tiro do habitat, eu tiro da zona de... e o peixe morre. Agora, quando nós tiramos as pessoas do pecado, quando nós tiramos as pessoas da vida da imundície, quando nós nos projetamos a nossa vida para servir o outro, elas não morrem, elas vivem. Deus convida para sair da zona de conforto todos os dias. Deus aponta para a eternidade. Qual que é a sua zona de conforto hoje, hein? Qual tem sido o seu lugar de conforto? Que Deus tem falado no teu coração. Querido, eu tenho certeza, se você tem um relacionamento com Deus, Deus está te pedindo alguma coisa. Se você tem um relacionamento com Deus, Deus está te pedindo alguma coisa. E aí eu te pergunto, o que você vai escolher, deixar ou perder? Deixar para ser protegido ou perder e ser assaltado pela vida, ser assaltado pelos seus próprios comportamentos? É por isso que eu falei para vocês no começo dessa palavra. Lembra daquilo que Jesus te chamou? Lembra daquilo que Deus falou para você quando você o encontrou pela primeira vez? O que Jesus te chamou para fazer? Nós precisamos andar debaixo de uma palavra. Uma palavra protege a nossa vida. Uma palavra guarda a nossa vida. Você lembra quando Jesus está no barco, Jesus está naquele barco e o barco começa a balançar. Os discípulos começam a desesperar. E Jesus está dormindo. Vocês lembram disso? Aí escuta uma coisa. Se a gente der um passo para trás nessa história, a gente vê que Jesus fala assim para os discípulos, ei, vamos dessa banda para outra banda. Desse lado para o outro lado. Jesus tinha liberado uma palavra sobre eles. A gente vai sair desse lugar e a gente vai chegar naquele lugar. O barco pode balançar. As águas, elas podem te cobrir. Você pode virar, às vezes, de cabeça para baixo. Mas se existe uma palavra de Deus sobre você, se existe uma palavra do Pai sobre você, você vai chegar do outro lado. Nós temos um experimento em casa que chama Abigail e Estela. Deixou de ser, mais que filha, é um experimento. E Dayana e eu tomamos a decisão de liberar uma palavra sobre a vida delas que vai nortear a vida delas para o resto da vida. E aí todos os dias, todas as vezes que nós temos a oportunidade, nós liberamos sobre a vida de Abigail e Estela. Nós olhamos nos olhos dela e falamos, você é linda, você é forte e você é abençoada. Todas as vezes.
porque eu entendo que eu estou blindando o coração dela. Você é linda, você é inteligente e você é abençoada. Elas acreditam nisso. E aí, esses dias, nós estávamos nos arrumando, e aí, eu não lembro se era a Estela ou se era a Abigail, elas olhou no espelho e falou assim: eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou abençoada e eu sou maravilhosa. Ampliou. Porque nós precisamos entender que a palavra do Pai sobre a nossa vida nos dá ferramentas para que nós possamos contornar os tempos mais difíceis da nossa história. E ei, Jesus liberou uma palavra sobre você quando Ele te chamou. Jesus liberou algo sobre você, e é o tempo de você despertar para aquilo que Deus te chamou, para parar de ouvir as coisas que o mundo está dizendo sobre você, que as circunstâncias estão dizendo sobre você, e você lembrar: eu sou lindo, eu sou inteligente, eu sou abençoado, eu sou maravilhoso. O Senhor liberou uma palavra de bênção sobre mim, e é sobre ela que eu vou andar. É sobre ela que eu vou me posicionar. Não importa se o barco está balançando, não importa se 2024 não foi tão bom, eu quero te dizer, ainda há tempo para que 2024 seja o melhor ano da sua história. Ainda há tempo de Deus virar o teu cativeiro, ainda é tempo de Deus libertar o seu filho, de transformar a sua vida, de trazer cura sobre a tua história. Mas eu quero te dizer, você precisa se posicionar, você precisa olhar para aquilo que Deus diz sobre você e dizer: Senhor, eu não sou aquilo que o mundo diz, eu não sou o que as circunstâncias dizem, eu sou aquilo que sai da tua boca. Se você crê, levante, comece a se posicionar, comece a declarar sobre a vida da sua família, comece a posicionar sobre a vida do teu trabalho, comece a dizer: Senhor, eu não sou o que as circunstâncias dizem, eu não sou o que as pessoas estão dizendo, eu não sou, os meus filhos não estão perdidos, eles não estão distantes do Senhor, eles ouvirão o teu chamado. Eu não sou quebrado financeiramente, eu não sou pobre, eu sou aquilo que o Senhor diz. Comece a dizer, Deus começa a colocar palavras na sua boca agora, e começa a dizer: Senhor, meu filho está curado, minha filha está curada, meu filho está perto de ti, eu coloco diante de ti. O convite de Deus é irresistível, não somente para você, mas também é irresistível para a tua família, para o teu trabalho, para a tua ocupação. Ah, Jesus, nós queremos unir a nossa fé, queremos unir, Senhor, a nossa oração agora, que ela suba como incenso suave diante de ti. Isso. Deixe que o Espírito Santo de Deus te conduza. Lembre agora das circunstâncias, lembre agora dos gigantes que se posicionam diante de ti, e começa a dizer: eu não vou parar porque o Senhor me deu uma ordem para avançar. Eu não vou parar porque o Senhor me deu uma ordem para dar mais um passo. Eu não vou voltar atrás. Eu sei que a tua vida envolve muitos desafios. Eu sei que a tua vida, assim como a minha, envolve muitos desafios. Mas Jesus te chamou nesse lugar hoje para te lembrar: existe uma palavra de Deus sobre você, existe um convite irresistível de Deus sobre você. É tempo de posicionar, é tempo de posicionar. Continue orando, continue orando. Precioso Jesus.